noite, pessoal. Espero que estejam me ouvindo bem. Resolvi pôr esse headset aqui para a gente conseguir uma transmissão melhor, né? Porque quando a gente está com esse conjunto aqui, né, esse headset, esse conjunto de fone e de microfone, a gente consegue que a voz saia mais clara, com menos interferência, tá? Vou aguardar ainda uns 2 minutinhos para realmente iniciar o evangelho, tá? Isso aqui foi uma entrada para só uma introdução, né? Então, boa noite a quem está aí acompanhando o evangelho do Grupo Espírita André Luiz. Se puderem dar um oi, dizerem se estão conseguindo ouvir bem. Obrigada, Beatriz. Muito obrigada por dizer que tá ok. Então tá, mais um minutinho. E eu não pus o título, depois a gente acrescenta o título do evangelho de hoje. Então vamos aguardar mais um minutinho. E aí a gente começa realmente com o trabalho de evangelho. Obrigada, Quemeia. Boa noite. Obrigada por falar que tá tudo ok. Quando a gente usa esse tipo de headset, o som exterior ele não influencia tanto. Então, fica melhor. Bom, já são 8 horas, então eu gostaria de iniciar esse evangelho fazendo com vocês uma prece, pedindo para todos serenarem os ânimos e que a gente possa entrar numa vibração positiva. Amado Mestre Jesus, agradecemos por esse momento de união, que possamos ter uma boa reunião, que possamos ter uma boa transmissão, que os ensinamentos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec possam ser absorvidos pelas pessoas e que mais que esse conhecimento, que elas possam transmitir a outras pessoas. Que assim seja. Então vamos lá. O capítulo que eu escolhi para hoje foi uma escolha ao acaso novamente, porque nesse evangelho de quarta a gente não tem uma sequência. Então assim, eu abri o evangelho. O evangelho caiu no mesmo que eu já tinha dito, já tinha feito no dia 17 de junho, há 3 semanas. Coincidentemente, eu não sei, coincidências não existem, né? Mas talvez o livro ele fica já marcado e a gente acaba abrindo. Mas assim, eu pensei, vou continuar esse tema. Por quê? Porque faz parte das instruções dos espíritos, aquele tema do orgulho e do egoísmo. E eu vou falar sobre o último item, tá? Então, para quem quiser eu abrir o evangelho, então esse aqui, né, o evangelho, eu tenho esse, podem ter outras edições, né? Então, é o capítulo 110, tá? Capítulo 110, é o capítulo 7, né, que é a minha página aqui. Na verdade é o item 12 do capítulo 7, o meu tá na página 113, mas a página não importa, né? Porque cada um vai ter a sua, tá? Então, vamos ler aqui, se quem quiser acompanhar comigo. Então, é um texto chamado Adolfo, né? Bispo de Alger, Marmande, 1862. Então, é uma psicografia da França, de 1862. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre a vossa cabeça? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos admireis de que a taça da iniquidade tenha transbordado por toda parte. O mal-estar se torna geral. A quem se deve, senão a vós mesmos, que incessantemente procurais aniquilar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. E como poderá existir juntamente com orgulho?
O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, à tarefa de destruí-lo, se não quiserdes perpetuar as suas funestas consequências. Um só meio tendes para isso, mas infalível. Tomai a lei do Cristo por regra invariável de vossa conduta, essa lei que haveis rejeitado ou falseado na sua interpretação. Porque tendes em tão grande estima o que brilha e encanta os vossos olhos em lugar do que vos toca o coração? Porque o vício que se desenvolve na opulência é o objeto da vossa reverência, enquanto só tendes um olhar de desdém para o verdadeiro mérito que se oculta na obscuridade? Que um rico libertino, perdido de corpo e alma, se apresente em qualquer lugar e todas as portas lhe são abertas, todas as honras lhe são dispensadas, enquanto dificilmente se concede um gesto de proteção ao homem de bem que vive do seu trabalho. Quando a consideração que se dispensa às pessoas é medida pelo peso do ouro que elas possuem, ou pelo nome que trazem, que interesse podem ter elas em se corrigirem seus defeitos? Bem diferente seria, entretanto, se o vício dourado fosse fustigado pela opinião pública, como é o vício andrajoso. Mas o orgulho é indulgente para tudo quanto o agrada. Século de concupiscência e de dinheiro, dizeis vós, sem dúvida, mas por que deixastes as necessidades materiais se sobreporem ao bom senso e à razão? Por que cada qual deseja se elevar sobre o seu irmão? Agora a sociedade sofre as consequências. Não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre o sinal da decadência moral. Quando o orgulho atinge o seu extremo, é indício de uma próxima queda, pois Deus pune sempre os soberbos. Se às vezes os deixa subir, é para lhes dar tempo de refletir e de emendar-se, sob os golpes que de tempos a tempos desfere no seu orgulho como advertência. Entretanto, em vez de humilharem, eles se revoltam. Então, quando a medida está cheia, ele a vira de repente e a queda é tanto mais terrível quanto mais alto tiverem se elevado. Pobre raça humana, cujos caminhos foram todos corrompidos pelo egoísmo, reanimai-vos apesar disso. Na sua infinita misericórdia, Deus envia um poderoso remédio aos teus males, um socorro inesperado à tua aflição. Abre os olhos à luz. Eis que as almas dos que se foram estão de volta para te recordar os verdadeiros deveres. Elas te dirão, com a autoridade da experiência, quanto as vaidades e as grandezas de vossa passageira existência são pequeninas diante da eternidade. Dirão que nesta será maior o que for menor entre os pequenos deste mundo, que o que mais amou os seus irmãos será o mais amado no céu, que os poderosos da terra, se abusaram da autoridade, serão obrigados a obedecer aos seus servos, que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para obter-se a graça do Eterno. Então é muito significativo esse trecho. Eu já falei bastante sobre a questão do orgulho, da vaidade, da soberba e também do egoísmo. Né? Para quem quiser assistir, tá no vídeo aqui e no Facebook e também no YouTube, que é do dia 17 de junho. Mas continuando esse tema, que fala aqui basicamente dos vícios resultantes do orgulho, da vaidade, da soberba e do egoísmo. Eu queria trazer assim a lembrança dessa questão que a gente está vivendo agora, né, dessa pandemia. Porque do que adianta a vaidade agora, né? Será que a gente tem festas glamurosas para ir? Será que a gente pode ir a boutiques caras? Será que a gente pode ir a restaurantes, às casas noturnas, né? Nada contra, nada disso, né? Todo mundo gosta de um restaurante, a maioria gosta de uma festa. Mas o que fazer com a nossa vaidade agora? O máximo é a gente se arrumar para aparecer numa tela, né? Porque a gente não tem mais essa possibilidade de se mostrar, né? Entre aspas, ou mesmo não entre aspas, porque a gente também gosta bem disso. Então, é muito significativo agora a gente não poder fazer isso. Então isso mostra, eu falei no outro evangelho a respeito da situação de quem está doente, né? Que onde que vai ficar o orgulho, a soberba, se tiver numa situação, né, de passar por uma cirurgia, de estar hospitalizado. E mesma coisa também em relação a essas atividades que a gente não pode realizar. Então o que adianta aquela vaidade exacerbada, aquele orgulho,
se agora a gente, né, estamos todos, na verdade, sujeitos a uma situação que não depende muito do dinheiro. Claro, o dinheiro ajuda, quem tem condições de pelo menos ficar mais tranquilo em casa. Mas, na verdade, quando é uma situação assim, de pandemia, porque não é nem uma epidemia, a situação é de ordens pelo poder público, então as pessoas, independente de classe social, do que elas sejam, elas têm que seguir as normas, né? Se bem que a gente sabe que até mesmo alguns dirigentes e governantes não seguem, mas existe uma ordem para ser seguida. Então isso mostra como nós somos pequenos, né? Então onde fica esse orgulho, essa soberba num momento como esse? Era isso que eu queria comentar a respeito. E ainda entrando, né, nessa questão dessa situação que nós estamos passando, queria lembrar vocês, se vocês não conhecem, poderiam até assistir, existe um programa que chama Papo das 9, que é com o André Trigueiro, que é um jornalista e também é espírita, uma pessoa que fala com muita propriedade, justamente por ser jornalista. A gente tem que sempre, né, o jornalismo ele vai buscar a verdade dos fatos, um jornalismo correto, vamos dizer assim, ele vai buscar a verdade dos fatos. Então a gente tem que buscar as fontes, né, dizendo os jornalistas, mas também as pessoas que falam, que nem eu estou falando aqui para vocês, a gente não pode falar sem verificar as fontes. E eu vou comentar algo que ele comentou. Ele comentou a respeito do Boris Johnson, né, que é o primeiro-ministro britânico, que teve Covid, né, mas assim, antes de ter Covid, ele desdenhou da questão. A gente sabe que tem outras pessoas que também fizeram isso, né? A gente sabe muito bem. Mas o Boris Johnson, ele minimizou, ele subestimou a importância da Covid. Aí ele pegou e ficou realmente muito doente, chegou a ficar internado por semanas. E ele deu o braço a torcer. Ele teve uma atitude, um gesto de humildade. Ele agradeceu demais as pessoas que cuidaram dele, inclusive parece que eram 2 imigrantes. E realmente ele mudou a opinião que ele tinha, porque ele sofreu na própria pele, na própria carne, a gravidade da doença, né? Então eu acho muito bonito quando a pessoa se desculpa, pede perdão, ou pelo menos reflete sobre o que falou e se corrige. Isso é muito bom, eu acho que isso é muito positivo. Isso não tem a ver com nível de conhecimento, isso tem a ver com a educação e basicamente com uma educação moral. Então, esse gesto é muito importante, esse gesto de humildade, né? De você dizer, ainda mais para uma pessoa pública, dizer, não, eu me enganei, realmente é muito sério, né? Ele precisou sentir, passar pela pele, mas não tem problema, ele soube se desculpar. Porque que adianta a gente ficar fiel a uma teimosia, uma soberba, para não dar braço a torcer, né? Parece criança, uma atitude muito infantil, quando realmente não quer dizer que está errado. E às vezes a gente mantém, até a vida adulta, essa teimosia que é infantil. É muito bom a gente poder pedir desculpa, a gente poder rever os conceitos que a gente tinha. Essa pandemia está sendo assim, está havendo muita mudança de instruções, né? Os próprios governantes estão muito perdidos e estão se revendo. Mas é positivo a gente se rever, apesar da confusão que às vezes pode trazer, mas é sempre positivo a gente poder mudar de opinião, a gente poder se desculpar quando errou. Eu, no começo da pandemia, assim, quando não tinha instrução ainda para usar máscara, eu lembro que uma amiga falou que estava saindo usando máscara e tal. Eu falei, mas para quê? Não tem nenhuma... E assim, eu fui verificar as fontes, realmente na época não tinha nenhuma obrigatoriedade e ninguém estava falando realmente que seria necessário, que seria útil. Depois isso foi dito, aí eu disse para ela, eu falei, olha, você me desculpa, você tinha razão, eu me enganei, eu achei que não era necessário e você até disse que uma amiga sua médica tinha dito que era para usar e eu achei que não era e fiquei assim achando um exagero. Depois eu me retratei. Então eu acho que a gente precisa fazer esse exercício, né? Se a gente estiver sentindo que a gente ofendeu em algum sentido alguém,
que a gente realmente mudou de opinião a respeito de algum assunto, percebeu que a gente estava errado, não custa nada. Você se retratar, você pedir desculpas, pedir perdão, são atitudes cristãs e atitudes que vão ajudar muito na nossa evolução espiritual, né? Agora vamos seguir com o tema, que na verdade agora se muda um pouco, porque nós vamos mudar desse tipo de orgulho para outro tipo, que a gente está falando de um orgulho material, a gente falou muito aqui, né? E agora nós vamos falar mais de um orgulho intelectual, de um orgulho da inteligência. Tá? Então, vamos ver aqui que no item 13, mudamos de orgulho e egoísmo para a parte da missão do homem inteligente na Terra. Então, Ferdinando, espírito protetor, Bordeaux, 1862. Não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais umas das sumidades desse globo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasseis em benefício de todos, porque é uma missão que ele vos dá, pondo em vossas mãos o instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro põe nas mãos do seu ajudante não indica que ele deve cavar? E o que dirias se o trabalhador, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu senhor? Diríeis que isso é horroroso e que ele deve ser expulso. Pois bem, não se passa o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir entre os seus irmãos a ideia da providência? Não ergue contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno? Terá ele o direito ao salário prometido ou merece, pelo contrário, ser expulso do jardim? Pois o será, não o duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhação, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Esse aquele está com letra maiúscula. A inteligência é rica em méritos para o futuro, pois com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens bem dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil, ao fazerem progredir a humanidade. Muitos, infelizmente, a transformaram em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa de sua inteligência, como de todas as suas faculdades, mas não lhe faltam lições, advertindo de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Bom, então agora, comentando sobre essa missão do homem inteligente na Terra, a gente tem a obrigação de difundir e usar bem a informação que nos foi concedida, né? Porque a gente sabe que a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, se a gente tem a condição de ter informação, a gente tem que difundir essa informação. Fazer bom uso da inteligência, né? Porque se não fizermos bom uso, ela pode se tornar uma arma perigosa. A gente sabe que a inteligência pode se tornar uma arma perigosa. Vocês podem ver aí grandes dirigentes, né, governantes, que se tornaram tiranos na história. Se a inteligência é usada para o mal. Os cientistas que criaram armas, a gente sabe que os remédios que servem para o bem podem se tornar venenos se usados numa dosagem equivocada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o uso que a gente faz na inteligência. Mas o que seria, na verdade, essa inteligência? Então, para expandir um pouquinho mais, porque esses conceitos a respeito de quais são os seres inteligentes, o que realmente é inteligência, essa questão dos seres racionais e irracionais, no Livro dos Espíritos trata desse assunto. Eu acho que a gente tem que, né, sempre procurar a verdade, procurar as fontes. E eu queria fazer um comentário da questão 71, que fala aqui num item que fala sobre inteligência e instinto. Então, o comentário de Kardec, a resposta da questão 71, ele diz assim: a inteligência é uma faculdade especial, própria de certas classes de seres orgânicos, aos quais dá, com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de prover as suas necessidades.
podemos fazer a seguinte distinção. Então, primeiro, os seres inanimados, formados somente de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. O que é isso que a gente ensina para a criança? Isso aqui é o reino mineral, né? O segundo, os seres animados não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. O que é? O vegetal. Depois o terceiro, os seres animados, pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo ainda um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Então esse é o reino animal. E nós nos incluímos nele, porque essa coisa de dizer que existe o reino hominal, não há necessidade disso, nós estamos no reino animal. Vamos ver aqui essas diferenças agora. Então nós temos o mineral, o vegetal e temos o reino animal. Na questão 73 tem assim: o instinto é independente da inteligência? Precisamente não, porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional. Achei essa frase fantástica. O instinto é a inteligência não racional. É uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. Então, aqui está dizendo que os animais têm uma forma de inteligência, né? A gente fala que os animais têm um princípio de inteligência. Isso daí também, voltando ao André Trigueiro, outro dia ele estava comentando da entrevista que ele fez com uma especialista e ela estava dizendo isso também. Então, não é só instinto que o animal tem. Claro que a gente sabe que tem a cadeia evolutiva, tem animais, né, que estão mais no início de uma cadeia evolutiva, tem outros animais mais complexos, e então tudo isso é proporcional, mas que eles têm inteligência, eles têm o que a gente chama, na verdade, de princípio inteligente, né, que é diferente da inteligência que nós humanos já conseguimos adquirir. Tá? Aí, continuando esse tema, está assim, na 74. Pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência, ou seja, precisar onde acaba um e onde começa o outro? Não, porque eles frequentemente se confundem, mas podemos muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto dos que pertencem à inteligência. E seguindo, é acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre e às vezes mais seguramente que a razão. Ele nunca se engana. É interessante porque a gente tem uma noção um pouco negativa do instinto. Fala assim, fulano fez isso por instinto, como se fosse assim, intuição, alguma coisa assim. Mas o instinto, na verdade, tem a ver com a intuição e de uma forma positiva. Não é que agir por instinto de uma forma agressiva, então ele não pensou, aí ele agiu por instinto. Aqui está falando do instinto de uma forma muito positiva, que eu relaciono com a intuição, né? E que ela está dizendo que ela, assim, normalmente ela é mais segura que a razão, que nos engana. Claro que se a gente tiver aquela, não sei, a gente também tem que ter um pouco de abertura para que a gente consiga seguir esse instinto, que nada mais é do que uma intuição, né? Por que a razão não é sempre um guia infalível? Ela seria infalível se não existisse falseada pela má educação, pelo orgulho e egoísmo, né? Voltando ao orgulho e egoísmo. O instinto não raciocina, a razão permite ao homem escolher, dando-lhe o livre-arbítrio. Comentário de Kardec, para finalizar agora isso. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita por serem quase sempre espontâneas as suas manifestações, enquanto as daquela são resultado de apreciações e de uma deliberação. O instinto varia em suas manifestações segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres dotados de consciência e de percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, o que quer dizer a vontade e a liberdade. Então é que, na verdade, eu vejo como sendo melhor a utilização do instinto aliado à inteligência. Tá? De qualquer forma, isso aqui era para a gente esclarecer um pouco do que seria a inteligência, já que esse
esse item 13 aqui do Evangelho está nos falando sobre a importância de fazer bom uso da inteligência e sobre, de novo, aquela frase de a quem mais é dado, mais será cobrado. Como conclusão, eu diria que tanto o orgulho pelos bens materiais, né, pelos dotes físicos, quanto o orgulho pela inteligência podem levar àquela porta estreita que Jesus falou, porque dificulta e atrasa grandemente a nossa evolução moral e espiritual. Né? Quem fica se achando muito, seja por características físicas ou intelectuais, acaba que deixa de aprender muito, porque não tem humildade, porque se acha superior. E a ele a porta vai ficar cada vez mais estreita. Né? Então vamos alargar as nossas portas, vamos abrir as nossas mentes para informações variadas, desde que com fontes seguras, né? Vamos tentar ser mais altruístas, mais companheiros, mais respeitosos das opiniões alheias. Isso é muito importante. E muito mesmo importante é a gente seguir fontes fidedignas, estudar, conhecer, para poder falar com propriedade sobre os assuntos que a gente tem que falar. Então, gostaria de finalizar agora falando para vocês serenarem os ânimos, fecharem os olhos. Então vamos agradecer ao Mestre Jesus e à espiritualidade amiga, que sempre está nos abençoando, para que abençoe a todos nós, mais uma vez, aos companheiros do Grupo Espírita André Luiz, que tem feito um trabalho de ajuda ao próximo, que estão sempre fazendo ações com a comunidade, que possamos ter bastante fé, bastante perseverança em todas as atividades que realizamos, que possamos seguir firmes e com saúde, e se tivermos alguma afecção, alguma doença, que possamos vibrar positivo para sairmos da situação. Que todos possamos seguir bem essa noite, ao amparo dos nossos espíritos amigos. E com as bênçãos de Jesus, protetor desse planeta, e do nosso Mestre, do nosso Pai, Deus. Que assim seja.